Oi, gente! Muito bem-vindos ao canal Crochetaria Amigurumis. Tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo de um tercinho que foi muito pedido, né? Mas enfim, vou mostrar aqui para vocês então a lista de material, tá? Lista de materiais. Vamos precisar de usar, eu vou usar aqui o fio... Eu gosto de usar o Encanto, tá? Você pode usar um similar, né? Eu estou usando o mais fininho. Eu esqueci como que esqueci como Slim. Eu tô usando o Slim. Tem um outro que ele é um pouco mais grossinho, tá? Então, nesse caso, você precisa usar um que é um pouco mais fino, porque vamos utilizar a agulha 2 milímetros de crochê, tá? Então, se você pegar aquele mais grosso, com essa agulha não vai ficar bom, né? Vai ficar muito apertado, tá? Vou usar aqui essas pérolazinhas, tá bom? Para fazer o detalhe do terço. Vou usar esse tom de rosa do fio Amigurumi, o branco para fazer a base, tesoura, agulha 2 milímetros. E eu já vim aqui, olha, com alguns coraçõezinhos prontos, né? Olha que fofurinha que ficou. Eu fiz ele menorzinho ainda, tá? Do que vocês viram aí na gravação, né? Que eu mostrei do terço. Aliás, nas fotos, né? Porque eu perdi o vídeo do terço. Infelizmente eu perdi. Mas eu vou fazer um vídeo bem bonitinho desse que a gente vai fazer agora juntos. Depois eu passo certinho quantos corações a gente vai precisar, que eu vou dar uma olhadinha direito. E a gente vai fazer, então vamos começar pelo mini coração, tá bom? Vou começar aqui então com o meu fio rosa, tá? Como que a gente vai fazer esse mini coração? Vou começar aqui com o anel mágico, né? Se você for iniciante e tiver alguma dificuldade nessa parte básica do Amigurumi, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links, né, com as aulas para iniciantes, né, que é o nosso cursinho básico de Amigurumi para quem está começando mesmo do zero, tá bom? Então essa parte aqui não vou fazer tão devagar por conta disso, tá? A gente vai fazer aqui então, olha, a laçada inicial dentro desse anel mágico, né? Dou uma ajustadinha aqui nele. E aqui vou fazer mais duas correntinhas. Uma, duas. Fiz aqui minhas duas correntinhas. Vou fazer aqui uma sequência com 2 pontos altos, tá? Então, faço a laçada aqui. Dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 2 pontos altos seguidos, tá? Então, fiz aqui o primeiro. Laço novamente. No meu anel mágico, puxo a laçada, puxo a primeira e puxo a segunda, tá? Fiz aqui dois pontos altos seguidos. No próximo ponto aqui, o próximo ponto a gente vai fazer um ponto baixo, porém você não vai fazer um ponto baixo muito apertado. E eu vou fazer aquele ponto baixo normal, não é o square, tá? É o ponto baixo normal, onde a gente busca a laçada aqui por baixo, tá? Dessa maneira. Então, busquei a laçada aqui por baixo. Eu vou deixar esse ponto aqui, olha. Vou subir aqui essa alcinha junto com a que está aqui na alcinha, para esse ponto não ficar tão apertado, tá? Um pouquinho frouxo, tá? Não deixa ele apertado. Depois, quando a gente puxar o anel mágico, ele vai ajustar melhor aqui, tá? Então, aqui... Vou puxar um pouquinho aqui que tá muito largo. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, faço aqui um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. E agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado aqui. Então, vou deixar um pouquinho solta aqui essa alça para o ponto não ficar tão apertado. Venho aqui, puxo a minha laçada ali por baixo e faço um ponto baixo aqui. Depois, eu vou fazer 2 pontos altos seguidos. Então, faço a laçada aqui e dentro do anel mágico vou fazer um ponto alto. E no próximo, e de novo um ponto alto.
2 correntinhas. E dentro do anel mágico aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz essa sequência, eu vou puxar essa ponta aqui do anel mágico. Dessa maneira aqui, eu seguro bem aqui ao centro e puxo. Não preciso finalizar tanto aqui nesse primeiro momento, porque eu vou primeiro cortar aqui o meu fio. Não precisa ser uma ponta muito grande, tá? Porque depois esse daqui a gente vai colar. Vou puxar essa ponta aqui, olha, do jeito que eu finalizei, eu vou puxar essa ponta aqui. Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui, gente, eu acho que eu cortei o fio errado. Eu cortei o fio do anel mágico, gente. Olha o que a gravação ao vivo faz, né? Gravação ao vivo, ó, o que a gravação faz, né? A gente fica um pouco avoado, gente. Cortei o ponto do anel mágico. Enfim, eu vou cortar aqui, gente, o fio que tá vindo do meu novelo. Eu vou cortar, não precisa ser muito grande, tá vendo? E do jeito que eu cortei ali, eu vou puxar essa ponta aqui dessa forma, tá vendo? E vou virar o meu coraçãozinho, seguro essa pontinha aqui, coloco minha agulha aqui de trás pra frente, olha, e vou puxar essa ponta pra cá, dessa maneira, tá? Posso dar uma puxadinha aqui, e agora sim, eu vou segurar essa ponta aqui, vou zerar esse anel mágico aqui, vou puxar mais, tá? Puxo ele mais um pouquinho pra ele fechar bem. Quando eu virar aqui, olha, ele vai ficar assim, tá vendo? No formatinho do coração. A gente dá uma ajustadinha, né? Dou uma ajustadinha aqui, olha, tá vendo que eu falei pra vocês que dá pra ajustar? Aqui eu dou uma apertadinha aqui, que aí o coraçãozinho vai ficar bem no formatinho, quer ver, olha? Tá vendo, olha? Fica bem no formatinho de coração. E ficou bem menorzinho do que aquele primeiro que eu fiz, porque eu achei que ficou um pouco grande, sabe? Aquele terço. Então, resolvi reduzir um pouco, né? Uma das coisas foi que eu troquei a calibragem da agulha que eu já estava fazendo teste com algumas peças. Eu achei que o meu ponto ele tá se adaptando melhor com a agulha 2 do que com a agulha 2,5. A 2,5 tá deixando um pouco, alguns furinhos. Esse coraçãozinho aqui, você pode também utilizar a agulha 2,5 para fazer, tá? É que eu queria que ele ficasse realmente pequenininho, por isso que eu usei a agulha 2 milímetros. Mas se você achar que tá ficando muito apertado, você pode usar a agulha 2,5 também, que ele não vai crescer tanto, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte da túnica. Manto, quer dizer. Essas duas pontas aqui, olha, vocês podem também fazer 3 nozinhos aqui e colar as pontinhas, tá? Porque depois a gente vai pegar um coraçãozinho aqui, olha, e colar no outro a hora que a gente for montar o nosso terço, tá? Eu vou colar bem coladinho aqui. Ele vai ficar coladinho, entendeu? Então, não tem problema você colar essas pontinhas aqui atrás, tá bom? Agora, para fazer o manto, a gente vai iniciar aqui também com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Fiz aqui a laçada inicial, dou uma ajustadinha aqui. E agora sim, eu vou voltar para o meu ponto square, tá bom? Então, faço aqui, olha, 6 pontos baixos dentro desse anel mágico, tá? Fiz aqui o primeiro. Essa minha agulha aqui, gente, eu preciso comprar uma outra agulha, porque ela tá agarrando um pouco, sabe? Ela tá descascando, tem umas partes dela aqui, olha. Eu passo a unha e eu sinto. Eu preciso comprar uma lixa também pra dar uma lixa. Ah, vou pegar uma lixa de unha, nem tinha pensado. Então, gente, aqui, olha, eu vou colocar 2, 3... tá? Eu vou fazer aqui até ter 6 pontos baixos e já volto. Fiz aqui, olha, os 6 pontos baixos, 3, 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar essa alcinha aqui do anel mágico pra gente fechar ele. Não precisa puxar tanto, tá bom? Depois a gente finaliza mais. Eu gosto de fazer assim, gente. Eu gosto de fechar aqui com ponto baixíssimo.
e aí sim iniciar a próxima carreira de aumentos. Se você quiser já começar os aumentos a partir desse primeiro ponto, também não tem problema, fica a seu critério, tá bom? Se você trabalha com o marcador, já pode colocar o seu marcador aqui, e a partir daqui nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, venho no próximo ponto aqui, como que eu vou fazer esse aumento? Faço meu ponto baixo aqui. Um ponto baixo. E no mesmo ponto, eu vou fazer outro ponto, tá? Fazer um aumento aqui, olha. Então, fiz um aumento. No próximo aqui, eu vou fazer de novo. Faço um ponto baixo e no mesmo ponto de base eu vou fazer outro ponto baixo. Então agora eu fiz 2 aumentos, eu vou seguir até ter 6 aumentos e já volto. Fiz aqui, olha, os meus 6 aumentos, tá? No próximo ponto, eu vou colocar aqui um marcador para ficar mais fácil também para você visualizar, tá bom? Você pode estar colocando já o seu marcador aqui. E agora a gente vai começar as voltas de carreiras alternadas, né? De aumentos alternados. Então aqui a gente fez 6 aumentos, agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então venho aqui no meu primeiro ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo ponto aqui eu vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Tá? Então, fiz aqui, olha, um ponto baixo, um aumento. Vou fazer isso 6 vezes seguidas e já volto. Fiz aqui, então, a minha sequência de um ponto baixo, um aumento, 6 vezes seguidas, tá? O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou passar aqui uma sequência das próximas voltas para a gente encurtar um pouco esse vídeo, tá? Então, como eu já passei aqui as funções básicas que a gente vai usar, né, nas próximas carreiras, então não vai ter problema nenhum para vocês irem adiantando aí, tá bom? Então, a gente fez aqui a volta 3, que foi um ponto baixo, um aumento. Na volta 4, a gente vai fazer assim, um ponto baixo, um aumento, depois a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 5 vezes seguidas e um ponto baixo no final. A gente vai totalizar essa volta com 24 pontos, tá? E depois a volta 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento, 6 vezes seguidas. 5, a gente vai totalizar a volta com 30 pontos, tá? A gente fez aqui a volta 5, que foi 3 pontos baixos, um aumento. Na volta 6, a gente vai fazer da seguinte maneira. 2 pontos baixos, para começar a volta 6 aqui. Dois pontos baixos e um aumento. E no mesmo ponto de base eu vou fazer um outro aumento. E aí, agora a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes seguidas, tá? Então, fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, aí eu vou vir aqui e vou fazer um aumento. Fiz isso aqui uma vez, eu vou fazer ainda mais 4 vezes e chegando no final a gente vai fazer 2 pontos baixos para finalizar a volta, tá bom? E aí sim a gente vai fazer a volta 7 e a volta 8 de ponto sobre ponto, tá? Sem aumentos nem diminuições. Bom, gente, ficou assim então, tá? A basezinha do manto. Aqui, olha, terminei aqui a 8ª volta. O que eu vou fazer a partir daqui, tá? Eu vou vir aqui no meu próximo ponto, então fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou vir aqui no meu próximo ponto, vou laçar minha agulha para fazer um ponto alto, tá? Então, lacei a agulha aqui, venho no meu próximo ponto, puxo a laçadinha lá por baixo,
puxo a laçada dentro dessas duas primeiras alças e puxo a laçada novamente dentro das duas últimas alças. Fiz aqui um ponto alto. No próximo eu venho e faço o ponto baixo, só que agora eu vou começar a fazer aquele ponto baixo pegando a laçada aqui por baixo, tá? Dessa maneira aqui. Eu não vou pegar mais por cima, como a gente estava pegando até aqui, tá bom? Então, venho aqui por baixo e faço um ponto baixo. Não faça esses pontos muito apertados, tá? Pode, bom? Aliás, gente, aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu fiz o ponto alto e no mesmo ponto aqui eu posso estar fazendo já um aumento aqui no começo, tá? Então, vou fazer um ponto baixo junto, no mesmo ponto alto que eu fiz, no mesmo ponto de base, tá? Então, fiz um aumento aqui no começo. Então, isso aqui tá contando como a primeira casinha que eu andei, né? Aí, agora, fiz aqui o ponto baixo, então, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Então, venho na próxima casinha aqui e vou fazer um ponto alto. Tá? Então, fiz aqui o primeiro, foi um aumento, tá? Agora, os próximos, a gente vai fazer ponto alto e ponto baixo intercalado, tá? Por mais 18 vezes. Então, aqui fiz um ponto alto, foi uma. Um ponto baixo aqui, foi uma. Então, aqui foram 16. No próximo, eu faço mais um ponto alto. E no próximo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz, então, ó, aqui tá o meu marcador pra gente ter a referência. Aqui foi o meu primeiro ponto, que foi um aumento, né? E daí, aqui agora, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer mais 16 vezes. Aliás, fiz 4, né? Então, vou fazer por mais 14 vezes essa alternância aqui de pontos. Uma hora eu faço ponto baixo, que nem agora eu fiz o ponto baixo. Aí eu venho no próximo e faço ponto alto. Então, o manto da Nossa Senhora daqui pra frente, ele vai ser assim, tá? A gente vai fazer essa alternância aqui de ponto baixo e ponto alto. Então, vou fazer aqui, já fiz mais 2, então agora eu preciso fazer mais 12, né? Até totalizar aí os 18 pontos. Então, ficou bem claro, né, gente? O primeiro ponto vai ser um aumento, né? Então, vai ser um ponto alto e um ponto baixo juntos. E aí, depois a gente vai fazer ponto baixo e ponto alto alternado por 18 vezes, tá? E daí, no final, a gente vai fazer outro aumento. Aqui, então, os 18 pontos, né? Alternados entre ponto baixo e ponto alto. E aqui no final, então, o último ponto que eu fiz foi um ponto baixo, olha. O ponto número 18, né? Que eu tinha que fazer 18 pontos. Então, o último aqui que eu fiz foi um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto e vou fazer o meu aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. E junto com esse ponto alto, eu já vou fazer um ponto baixo também, que vai ser o meu último aumento aqui. Tá bom? Vou fazer dessa forma aqui, tá? Então, a minha volta, olha, ela ficou com 22 pontos, né? Ela ficou com um aumento no começo, um aumento no final, então são 4. E eu fiz 18 pontos aqui no meio, então 4 mais 18 vai ficar 22 pontos na volta número 9, tá bom? E, gente, acontece que esse manto aqui da Mini Nossa Senhora, ele é um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Porque todas as voltas aqui para baixo, que a gente vai crescer o comprimento desse manto, elas vão ser voltas que eu vou arrematar aqui no final. Porque se eu virar o meu trabalho para continuar trabalhando, não vai ficar legal, não vai dar o efeito que eu quero, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui no final? Eu venho, fiz aqui o meu último ponto baixo, faço uma correntinha e corto, arremato mesmo, tá? Depois essas pontinhas aqui eu vou mostrar para vocês como eu escondo, tá? Então, ó, já faço um nozinho aqui bem apertado. Então, sem virar o meu trabalho, eu vou voltar aqui no meu primeiro ponto de base e vou prender o meu fio aqui pra gente continuar, pra gente dar continuidade aqui do manto, tá bom? Então, faço aqui, olha, uma laçada inicial.
venho aqui no meu primeiro pontinho aqui que eu fiz, que foi um ponto alto, o primeiro ponto que eu fiz aqui, tá bom? Olha, tá bem na retinha do marcador. Então, faço aqui, então, como na volta anterior eu comecei com ponto baixo, ou, aliás, com ponto alto, nessa volta aqui, que é a volta número 10, a gente vai começar com ponto baixo, tá? Então, já começo aqui, olha, com um ponto baixo no início. Puxo um pouquinho esse fio aqui para ficar ajustado aqui. Então, fiz um ponto baixo. E no mesmo lugar eu vou já fazer um aumento aqui. Eu vou fazer um ponto alto também no mesmo lugar, tá? Então, fiz aqui o meu ponto baixo. Vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto, tá? Então, vai ser assim, olha. Então, fiz um aumento aqui no começo. E vou fazer um aumento no final também. E aqui no meio a gente vai intercalar entre ponto baixo e ponto alto, tá bom? Então, aqui, olha, fiz o primeiro ponto baixo, depois um ponto alto junto. No próximo eu venho aqui e já faço um ponto baixo, olha. E sigo fazendo assim, alternando ponto baixo e ponto alto, tá? Até chegar lá no último ponto. No último ponto a gente vai fazer mais um aumento, tá? Então, já volto aqui para mostrar como vai ficar. Bom, gente, cheguei aqui então, olha, no penúltimo ponto, fiz um ponto alto no penúltimo ponto. Então, eu vou vir aqui no último ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E no mesmo ponto aqui eu vou fazer mais um aumento. Então, eu vou fazer mais um ponto alto juntos aqui, olha. No mesmo pontinho de base, que vai ser o meu último ponto aqui. Ó. Então, fiz aqui um aumento no começo e um aumento no final, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Venho aqui no final novamente e vou fazer um nozinho aqui e arrematar. Puxo aqui e prendo bem preso esse nozinho aqui, tá? Vou fazer novamente o mesmo processo. Fez aqui a volta 10, né? Agora a volta 11, prendemos aqui o fio na agulha e vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. O primeiro ponto da volta anterior eu tinha feito o ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer o ponto alto aqui para começar essa volta. Venho, prendo aqui, olha, no primeiro ponto de base. Ele tá um pouquinho apertado o meu ponto. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, olha, puxei aqui. Vou fazer assim, olha, eu vou vir aqui no primeiro ponto de base, que foi um ponto baixo. E vou prender o meu fio com um ponto baixo aqui mesmo. E vou subir uma correntinha, que vai significar aqui, então, um ponto alto, tá? Então, fiz aqui um ponto alto. Como o primeiro ponto aqui meu, ele tava muito apertado, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu aumento aqui no próximo ponto, tá? Então, no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E já no mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, fiz um aumento aqui no começo. E vou seguir fazendo aqui pontos alternados, né? De ponto baixo e ponto alto, até chegar no último ponto aqui, onde eu vou fazer novamente outro aumento. E aqui, então, no meu penúltimo ponto, foi um ponto baixo que eu fiz. Então, eu vou vir aqui no último ponto e vou fazer um aumento. Vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto e no mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui, gente, fizemos aqui, então, a volta 11. Eu venho aqui no final e arremato o meu fio, tá? Vou prender aqui o fio para começar a volta 12, vai ser de ponto sobre ponto. A gente não vai fazer aumento nem no começo, nem no final. Então, a volta 12, essa volta aqui, que é a volta 12, né? 8...
9, 10, 11, 12. Essa aqui é a volta a volta anterior eu tinha começado com ponto alto, né? Que eu comecei um ponto baixo e uma correntinha. Então, agora aqui nessa volta, eu vou prender aqui na correntinha, olha o ponto, e vou começar com um ponto baixo, tá bom? E vou fazer uma volta reta agora, a gente não vai fazer aumento nessa volta. Vou fazer aqui então a volta 12, né? Fiz, aliás, a volta 12 e vou arrematar aqui o meu fio. E aí, a volta 13 e a 14, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez até aqui os aumentos, tá? A gente vai fazer um aumento no começo e um aumento no final. Então, a volta 13, aliás, a volta 13 e 14 vai ser dessa forma que eu falei aqui pra vocês. Um aumento no começo e um aumento no final, tá bom? Então, faço de vocês que eu já volto. Aqui, então, a volta 13 e a 14... com um aumento no começo, um aumento no final. E agora eu vou fazer a volta 15 aqui de ponto sobre ponto. Ele vai ficando assim, olha, o efeito, tá bom? Mas aqui então, gente, a última volta que foi ponto sobre ponto, pontos baixos e pontos altos alternados, né? E ele tá ficando assim, olha, veja que ele vai ficar com algumas pontinhas aqui no começo e no final pra gente arrematar. A gente vai ter um pouquinho de trabalho, mas eu acredito que vai valer muito a pena, porque o resultado fica muito bonito. Usar o fio branco. Pra pele, eu vou usar o fio macadâmia. Eu tinha falado que eu ia usar o fio chantilly, porém eu gosto mais desse tom aqui pra pele, quando é pele branca, né? Então vou usar essa cor aqui, que é o macadâmia, uma tesoura e uma agulha 2,5 milímetros. Aliás, uma agulha 2 milímetros, que é a agulha que eu tô fazendo, tá bom? Se você usa 2,5 também não tem problema, mas é importante que você use a mesma agulha, né, em todas as etapas aqui que a gente tá fazendo, tá bom? Então, vamos começar com o fio branco. Então, na base, a gente vai começar com o fio branco. Vamos fazer aqui um anel mágico, né? Então, dou essa voltinha aqui, faço a minha laçada inicial. E dentro desse anel mágico aqui, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Então, venho aqui dentro do anel mágico e vou fazendo aqui, ó. Fiz um ponto. No próximo aqui, eu venho e faço mais um ponto, então eu vou fazer pontos aqui até ter 6 pontos. Fiz aqui os meus 6 pontos dentro do anel mágico, vou puxar esse fio aqui, olha que ficou, pra gente fechar esse anel mágico, tá? Nesse primeiro momento aqui não precisa puxar tanto. Aí na segunda volta, o que que a gente vai fazer? Fiz aqui meus 6 pontos, né? Eu venho no primeiro ponto que eu fiz aqui, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então, venho aqui no próximo ponto, olha. Faço aqui um aumento. Então, faço um ponto. Depois, no mesmo ponto de base, tá vendo? Eu vou fazer outro ponto. Então, fiz aqui um aumento. Eu vou fazer mais 5 aumentos e já volto. Fiz aqui, então, os meus 6 aumentos, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, venho aqui no próximo ponto de base. Se você usa marcador, coloca um marcadorzinho aqui antes. Venho aqui, faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base, vou fazer o meu aumento, tá? Então, venho aqui, olha, faço um ponto. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto. Então, fiz aqui um ponto, um aumento. Vou fazer isso por 6 vezes. Eu já fiz uma, vou fazer mais 5 e já volto. Então, minha terceira volta, que foi um ponto baixo, um aumento, 6 vezes seguidas. E agora, na próxima volta, né? Se você trabalha com marcadorzinho, você pode colocar seu marcador aqui, tá? E a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, venho aqui, faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo seguido, 2 pontos baixos seguidos, e no próximo eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, mais 5 vezes, tá? Fiz 2 pontos baixos e um aumento, eu preciso fazer isso por 6 vezes. Aqui, então, a minha quarta volta, que foi 2 pontos baixos e um aumento. E a quinta volta a gente vai fazer assim, olha, do jeito que eu terminei a quarta volta, eu vou vir aqui, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui e puxo um ponto baixíssimo aqui, tá?
troquei um pouco a posição aqui por causa do sol, tá? Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer? Olha, os nossos pontos aqui, o nosso ponto aqui, ele tem duas alças, tá vendo? Ó, veja que aqui a gente tem duas alças, certo? O que que eu vou fazer aqui nessa volta? Eu vou pegar apenas a alcinha de trás do meu ponto, tá? Então, essa primeira aqui, olha, é a alcinha da frente e essa daqui, olha, é a alcinha de trás do meu ponto. Então, vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, sem aumento, tá? Pegando somente na alcinha de fora do meu ponto de base, tá bom? Então, faça ao redor do trabalho que eu já volto. Então, olha, toda a minha volta de ponto sobre ponto, pegando a alça de trás, olha, eu sei que o branco é um pouquinho ruim para ver, mas se você observar, tem uma alcinha aqui que sobrou de relevo, tá bom? Então, é normal sobrar essa alcinha. O que a gente vai fazer aqui? Da volta número 6 até a volta 10, a gente vai fazer ponto sobre ponto. 5 voltas de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento nem diminuição. Aqui então, olha, 5 voltas, né, retas de ponto sobre ponto. Agora a volta número 11, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o meu marcadorzinho, que eu tô usando aqui o fio que a gente começou do anel mágico, tá? Vou fazer 2 pontos seguidos, então venho aqui, olha, na minha base, faço um ponto, 2 pontos. E no próximo ponto eu vou fazer minha diminuição, tá? Então, como que eu vou fazer essa diminuição? Venho, pego a primeira alcinha do próximo ponto, a primeira alcinha do próximo ponto, busco o meu fio lá e passo por dentro dessas duas alcinhas, concluindo aqui uma diminuição, tá? Então, fiz aqui uma vez. Você vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes seguidas. Se você fizer a volta 11 de 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes seguidas, você vai fazer uma volta, a volta 12 vai ser de ponto sobre ponto, tá bom? Terminei aqui então a minha volta 11 e 12, né? A volta 11 foi 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes seguidas. E a volta 12 foi ponto sobre ponto. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou arrematar o meu fio. Vou mostrar para vocês aqui como eu vou fazer esse arremate para poder colocar a cor da pele, tá? Eu venho aqui, olha, no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Do jeito que eu fiz aqui esse ponto baixíssimo, eu vou cortar aqui um pedaço, não precisa ser um pedaço grande, tá? E do jeito que eu terminei aqui, olha, eu vou puxar esse fio. Viro o meu trabalho pra cá. Olha, o meu fio tá saindo daqui. Eu vou pular o próximo ponto de base aqui, olha. E pegando aqui por dentro do ponto, no ponto seguinte, olha. Eu vou puxar essa alcinha pra cá. Dessa maneira aqui, olha, tá? Dou uma ajustadinha aqui, seguro aqui, olha. E aonde meu fio tá saindo aqui, tá vendo onde ele tá saindo? Vou colocar a minha agulha aqui também e vou puxar esse fio dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Ele faz uma alcinha falsa aqui. Tá difícil de focar só, gente. Ele faz uma alcinha falsa aqui, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Essa ponta aqui eu vou prender aqui por dentro, olha. Eu pego uma alcinha que tem aqui por dentro do meu trabalho e faço um nozinho aqui, tá bom? Pra ficar arrematadinho aqui. E agora a gente vai colocar a cor da pele. Aí agora, gente, fiz então a volta 12, né, arrematei e agora a gente vai prender aqui o fio com o tom da pele, tá? Eu vou amassar assim pra ficar um pouquinho mais fácil aqui pra gente localizar a alcinha de fora, que vai ser na alcinha de fora que a gente vai prender esse ponto, esse fio, né? Então a gente vem aqui, olha, tá vendo? Tem as duas alcinhas, né? A gente vai pegar somente a alcinha de fora, ó, a alcinha da frente vai ficar sobrando, né? E aí o que que eu vou fazer? Aqui,
ao mesmo tempo que eu pego e pego essas alcinhas de trás, a gente já vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Porém, essa diminuição, como que a gente vai fazer, tá? Eu fiz aqui, não vai ser a diminuição invisível, tá? Então, fiz aqui, olha, um ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui, olha, no próximo ponto, como a gente tá pegando só a alcinha de fora, fica difícil pra gente fazer aquela diminuição invisível, né? Então, a gente vai apenas pular essa alcinha, tá? Para que não fique um furinho aqui no meio aqui, o que que a gente precisa fazer? Essa alcinha da agulha precisa estar bem ajustada e esse fio aqui a gente não pode deixar correr, tá bom? Então você vem aqui, olha, pula a próxima alcinha e já vem aqui, olha, na alcinha do ponto seguinte e faz aqui o seu outro ponto baixo. Então aqui já vai ser uma diminuição, tá? Porque a gente pulou uma alcinha. Então, venho aqui no próximo ponto de novo, olha, pego somente a alcinha de fora, faço um ponto baixo normal. E o próximo agora vai ser uma diminuição. Então, o que que eu vou fazer? Vou pular essa alcinha aqui e vou fazer no próximo ponto, sempre deixando esse aqui bem justo, para não ficar um furinho no meio, tá? Se você fizer dessa forma, tá vendo? Ó, bem ajustadinho, olha, tá vendo que você deixa esse fio aqui bem ajustado? Não vai ficar furinho nenhum ali no meio, tá? Vou até mostrar aqui pra você, olha. Tá vendo? Fica bem certinho. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. A gente vai fazer um ponto baixo, vai pular uma alcinha de base e vai fazer o ponto seguinte, que vai significar a nossa diminuição. Então, essa volta vai ser um ponto baixo, uma diminuição, pegando nas alças de trás, tá bom? E aqui, então, tá vendo? No finalzinho aqui dessa volta, fiz um ponto baixo, uma diminuição. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu prendo no primeiro ponto de base aqui, olha, eu venho e prendo com um ponto baixíssimo, tá? Vou puxar aqui o ponto baixíssimo. E agora aqui, se você quiser, pode ir colocando o enchimento. Eu vou colocar depois, porque como é pequenininho, não vai ficar difícil para colocar. Ainda dá para fazer mais uma volta, tá? Que é a volta que a gente vai fazer o reforço do pescoço. Então, fiz aqui o meu ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer aqui, olha? No ponto seguinte, eu vou fazer de novo uma volta de ponto sobre ponto. É BLO que fala, aliás, de ponto sobre ponto na alça de trás. É o BLO que fala, né? Então, prendi aqui com ponto baixíssimo. Eu venho no próximo ponto aqui, olha, e vou pegar somente a alça de fora. Depois a gente vai trabalhar nessa alcinha que sobrar aqui também, tá bom? Então, vou fazer aqui ponto sobre ponto. A gente ficou com 12 pontos nessa volta, tá? Então, vou fazer aqui 12 pontos e vai sobrar aqui, então, na frente 12 alcinhas, tá bom? Faça o seu aí que eu já volto. Então, aqui a minha volta, olha, de ponto sobre ponto. Veja que sobraram essas alcinhas aqui, né? Com o tom de pele. Então, a gente vai fazer mais uma volta aqui de ponto sobre ponto, só que vai ser somente nessas alcinhas de fora que sobraram aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer 12 pontos aqui nessas alcinhas, tá vendo? Ó, dessa maneira aqui, pra gente reforçar o nosso pescoço, tá? Então, a gente vai voltar na mesma volta e trabalhar nessas alcinhas que sobraram, olha. A gente vem aqui e faz o nosso ponto baixo, certo? Então, pode fazer até o final que eu já volto. Bom, eu trouxe um pouquinho de enchimento aqui, tá? Pra gente ir colocando já. Eu até costumo deixar mais pra frente, mas é bom você já ir colocando um pouco aqui pra não ficar difícil, tá bom? Eu peguei não peguei a agulha que eu costumo colocar. Essa aqui, eu tenho uma agulha que aqui é meio quadradinho, aí é mais fácil pra colocar, tá? Vou colocar só um pouquinho de... Ufa, eu dei uma corridinha lá em casa, cansei. Então aqui, gente, eu vou ficar com 12 pontos, né? Então é importante eu contar aqui para não começar no ponto errado, né? Porque como fica aqui dessa maneira aqui, duas voltas em uma, a gente pode se confundir. Então, ajusto o meu fio. E nesse ponto aqui, olha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou dar uma conferida se eu prendi no ponto certo, tá? Eu prendi com ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui, ó, 3, 6... 9, 12, então tá certinho, tá?
Aí, o que eu vou fazer aqui agora nessa volta? Então, como a gente já fez aqui o reforço do pescoço, agora a gente vai fazer uma volta com 12 aumentos. E aí, gente, eu vou começar a passar aqui agora algumas voltas adiantadas, para a gente não ficar com esse trabalho muito longo, com esse vídeo muito longo, tá? Então, fiz aqui, vou fazer aqui, fiz o reforço do pescoço, né? A próxima volta agora já vai ser da cabeça, então eu vou zerar aqui as carreiras para ficar mais fácil da gente contar. Tá bom? Então, essa volta aqui que a gente fez o reforço foi a primeira volta da cabeça, tá? A volta número 2, a gente vai fazer 12 aumentos. Na volta número 3, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 aumento, tá? E a partir daí, a gente vai fazer da volta 4 até a volta 8, a gente vai fazer de ponto sobre ponto, tá? E olha, eu fechei com baixíssimo, eu vou começar a partir do próximo ponto aqui os meus aumentos. Se você trabalha com marcador, você pode colocar aqui, tá bom? Então, para fazer os aumentos, eu vou começar a partir do próximo ponto. Fiz aqui, olha, um ponto, no mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto, tá? Esse aqui foi um aumento, faça mais 11 que eu já volto. Bom, gente, eu voltei aqui, olha, eu fiz as 5 voltas aqui, carreiras retas, né, de ponto sobre ponto. E aí, nesse ponto aqui é legal a gente completar o enchimento do corpinho, né? Eu costumo colocar, tá vendo que essa aqui é mais quadradinha, ó, essa agulha? Eu costumo empurrar com essa agulha aqui, se você tiver alguma coisa parecida, né? Agulha de bambu, geralmente também, aquele palito de bambu também, geralmente funciona muito bem. Dou uma apertadinha aqui embaixo, olha. E essa minha santinha, gente, ela tá ficando um pouquinho menor do que aquela que vocês viram no começo do vídeo, porque naquela eu usei agulha 2,5 milímetros e nessa aqui eu estou usando agulha 2 milímetros, tá? Porque o meu ponto, eu tava achando que ele precisou dessa adaptação, porque tava ficando com bastante furinho, né? Então, eu acredito que conforme a gente vai acostumando, né, e vai pegando mais agilidade, isso pode acontecer, tá? Eu já vi outras meninas que fazem amigurumis que relataram que aconteceu o mesmo, tá? Então, com relação ao fio amigurumi, eu estou utilizando a agulha 2 milímetros, né, que eu até passei no começo do vídeo. Mas, se você costuma trabalhar com a 2,5 também, não tem problema, né? Ela tem que se adaptar com o seu ponto, tá bom? Então, aqui coloco mais um pouquinho de enchimento. E agora, gente, eu vou passar aqui as demais voltas, tá? Eu vou voltar aqui agora só pra gente finalizar a cabecinha. Fazer o anel mágico invertido, né? Que pode ter alguém aí que tá bem iniciando, né? Então, só pra gente fazer todas as etapas, tá bom? E aí, então, a gente fez aqui as voltas da carreira 4 à carreira 8, né? Agora, a volta da carreira 9 vai ser 3 pontos baixos, uma diminuição. Aí, a gente vai fazer a carreira 10 de ponto sobre ponto. A carreira 11, a gente vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição. A carreira 12, a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. E aí, eu vou voltar com vocês para a gente finalizar. Aliás, a volta número 13, a gente vai fazer também mais um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes, até a gente ter no final 9 pontos para a gente poder fazer o nosso anel mágico invertido, tá bom? Então, conforme você vai subindo essas carreiras que eu falei, você vai preenchendo a sua cabeça com enchimento. Fiz aqui então a volta 12 da cabeça, que foi um ponto baixo, um aumento, a gente ficou aqui com 12 pontos, tá? E aí a gente vai colocar mais um pouquinho, a gente vai finalizar aqui o nosso enchimento, tá? Eu já tinha colocado um pouco. E aí, agora, nessa altura aqui, a gente vai finalizar aqui. Eu costumo ir empurrando dessa maneira aqui. É bom que você vá furando aqui, né, o enchimento, para que ele vá ficando compacto aqui dentro da cabeça, né, fique uniforme. Então, essa parte aqui eu gosto de colocar bem aos poucos mesmo, tá? E ainda, a gente vai fazer ainda mais 3 diminuições depois daqui, né, dessa volta. Então, vai ter uma volta 13 que vai ser só 3 diminuições e a gente vai arrematar, tá? Então, completa bem o seu enchimento, que eu já vou voltar aqui, tá? Então, gente, aqui eu já coloquei bastante enchimento.
E aí a última volta aqui, como eu falei, a gente vai fazer 3 diminuições e aí eu ainda vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Então eu vou fazer aqui as 3 diminuições e vou voltar aqui. Eu fiz as 3 diminuições e eu ainda vou colocar mais um pouquinho aqui nesse último furinho para ele ficar bem uniforme esse enchimento, tá? Então vou colocar mais uns 2 tufinhos aqui, olha. E aí a gente vai fazer o anel mágico invertido, né? Pra gente finalizar, tá bom? A cabecinha. Então vou colocar mais um pouquinho e já volto. Gente, então acredito que agora já tá bom de enchimento, tá? Eu já fiz aquelas 3 diminuições, né? Que eu falei pra vocês. A gente terminou aqui com 9 pontos, tá? Eu venho no próximo ponto aqui, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. E vou cortar aqui um tamanho não muito grande, tá? Pode ser um palmo, só pra gente fazer esse fechamento aqui, que é o anel mágico invertido. Então, da forma que eu terminei aqui, olha, eu vou puxar o meu fio, tá? Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu tava com essa agulha aqui, olha, eu perdi ela na grama e eu consegui achar. Nem eu acreditei. Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a agulha, né? Essa ponta aqui na agulha e a gente vai fazer o anel mágico invertido aqui, que nada mais é, deixa eu só empurrar mais esse enchimento aqui, nada mais é do que a gente vai fazer um zigue-zague aqui nas alcinhas de dentro aqui do ponto, olha. Nessa alcinha aqui, tá? Então a gente faz assim, olha, sempre na alcinha de fora aqui do ponto. Eu sempre confundo, gente, a alcinha de dentro e a alcinha de fora. Aqui, olha, passo de fora para dentro, depois eu venho de dentro para fora na próxima alcinha, olha, só pegando essa alcinha, tá? Depois venho no próximo ponto aqui, fiz 2 vezes já, fiz 3 agora, 4, e eu vou fazer até dar 9 vezes, tá? Peguei todas as alcinhas, olha. Vou empurrar mais um pouquinho esse enchimento para depois não ficar para fora. E aí, terminei de pegar todas as alcinhas, né, no zigue-zague como eu mostrei, eu vou e puxo essa alcinha aqui, entendeu? Vou puxar aqui, olha. Pode finalizar bem. E aí, o que a gente vai fazer? Eu acho que até faltou um pouquinho de enchimento, olha, mas conforme eu for apertando aqui, ele vai se adaptar certinho, tá? Acho que não faltou, não. E aí, o que eu faço aqui, olha, meu fio tá aqui, e aí o que eu faço aqui, olha, meu ponto tá saindo, meu fio tá saindo daqui, eu vou colocar a minha agulha no centro mesmo do anel mágico, eu vou direcionar, aqui tá o marcador que eu comecei, olha, eu vou até tirar já daqui. Então, eu vou direcionar essa agulha aqui pra trás, essa daqui é a parte de trás do meu trabalho. Então, eu vou passar aqui, ó, entre os furos, né, do ponto. E vou puxar aqui esse ponto, esse fio que tá vindo de cima, olha. E ele vai fechar certinho aqui, olha. O anel mágico. Eu acho que faltou ainda um pouquinho mais de enchimento. Mas sabe como que dá pra fazer? Eu posso abrir só um pouquinho esse daqui, olha, e colocar. Ainda consigo colocar mais um pouco aqui. Tá, gente? Depois eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu pego essa aqui que é mais fininha, olha, eu vou empurrando. Aí depois eu puxo de novo o anel mágico, dá certo. Eu já fiz isso. Quer ver? Olha, eu vou até fazer aqui com vocês, olha. Eu pego, faço assim, olha. E aí eu venho aqui e vou empurrando. E vou empurrando, olha. E ele vai entrando, tem que ter paciência, tá? Mas ele vai entrando. Olha, gente, consegui colocar mais um pouquinho aqui, tá vendo? Ele ficou um pouco abertinho, mas não tem problema. Eu venho aqui, olha, e puxo. Olha pra vocês verem. É um macetezinho que dá pra fazer, tá bom? E aí, gente, depois eu vou pegar aqui a agulha, né? Quem já fez passo a passo comigo sabe como a gente arremata. Saiu a agulha, a linha daqui, olha. Eu venho, pego uma alcinha aqui do ponto que saiu, que tá do lado. Passo a minha agulha aqui no meio, olha, pra dar um nozinho. Ajusto esse nozinho, venho onde sai o buraquinho aqui, olha. Onde saiu, né? E mando para outro lugar aqui pra gente poder esconder esse nozinho aqui, olha. Tá vendo?
Belezinha. Agora, o que eu vou fazer aqui, olha, também. Esse fio todo que sobrou aqui, eu vou colocar pra dentro da cabeça. Porque aí já dá uma preenchida também no enchimento, que eu achei que ficou faltando um pouco, entendeu? É outro... Bom, gente, tô terminando aqui de empurrar, né? Porque é um trabalho de paciência, né? Se você, por acaso, finalizar o seu serviço e achar que ficou ainda faltando um pouco de enchimento, dá pra fazer dessa forma, olha, porque não fica marcado, tá? Vocês vão ver aqui no final que... Eu não sei se eu cortei aqui... Eu tava olhando, não tava olhando pra câmera. Mas aqui, olha, ele vai entrando, tá vendo? E aí, às vezes, você pode dar uma gambiarra dessa forma, né? Tá vendo? Ó, depois que eu terminar, ele vai ficar de boa. Não vai... Nem parece que eu coloquei. Ó, é só você vir aqui do lado, dar uma ajustadinha, olha. Tá vendo? Nem parece. Então é isso, gente. Esse daqui que é o lado certo. Olha como que ficou essa basezinha. Bem bonitinha, bem pequenininha, né? Então, a gente...